Olá, eu sou o Assis, eu sou técnico gerente do Laboratório de Solos aqui do CT Asfalto e vou mostrar em resumo aqui como a gente procede para realizar os ensaios de mini MCB e perda por imersão. Na sequência, estaremos mostrando também o ensaio de mini CBE. Então, a princípio, a amostra vai vir do campo, você vai passar por todo o processo de preparo tradicional, vai secar, vai destorroar, vai quartear. No caso dos ensaios de mini MCB e perda por imersão e também o mini CBE, você vai pegar uma amostra passante na peneira número 10, que é a peneira de 2 mm. Essa amostra já foi passada, aqui já foi umedecida, né, e a gente vai proceder com a realização de um ponto. Vale ressaltar que o ensaio solicita que você realize para diferentes umidades, mas o que nós vamos demonstrar para um ponto pode ser repetido para outros diferentes teores de umidade. Então aqui a amostra está servindo de exemplo, e o cilindro, que é o cilindro em miniatura usado nessa metodologia, um corpo de prova padronizado que é usado no momento da calibração do seu equipamento. Esse aqui é um acessório que nós vamos usar no momento do ensaio de perda. A gente já combina um ensaio de mini MCV com o de perda por imersão. O corpo de prova após compactação ele vai ser extraído cerca de 1 centímetro aqui do seu topo, apoiado nesse suporte e levado para a água para ficar por pelo menos 20 horas. Aqui o nosso anel de leitura, o relógio de leitura, né? O extensômetro, que a gente faz as leituras de altura do corpo de prova à medida que o ensaio vai acontecendo. Balança e aqui o recipiente onde a gente coloca o corpo de prova no momento da perda por imersão. Então aqui nós temos o compactador. Esse é o soquete leve. Existe também o soquete pesado, para os casos em que for aplicada uma energia diferente, uma energia, por exemplo, intermediária, modificada. Mas para o caso do mini MCB, usa-se o soquete leve. O soquete pesado pode ser usado no caso do mini CBE, com energia intermediária ou modificada. O primeiro passo, então, é você calibrar o seu equipamento usando o corpo de prova padrão. Você vai pegar seus discos polietileno, colocar sobre a base do compactador, colocar o seu corpo de prova padrão. Sobre eles você coloca o seu soquete e procede com a leitura. A altura padronizada desse corpo de prova é de 50 milímetros. Então aqui você vai ter o valor que vai servir de aferição para as suas leituras. Perceba que eu vou ajustar a leitura em 40 milímetros para que eu saiba que eu vou ter que adicionar o valor de 10 milímetros nas minhas leituras. Para cada equipamento você pode ter uma constante dessa diferente, porque vai depender da maneira que você consegue acomodar e montar o seu relógio medidor. No nosso caso, foi necessária essa constante de 10 milímetros de correção nas leituras, devido ao limite aqui das nossas artes. Se nós colocássemos para ler exatamente os 50 milímetros do corpo de prova padrão, nós teríamos dificuldade de realizar os ensaios de pontos mais secos. Então adotamos esse valor de 10 milímetros de correção, já que eu medi 40 quando na verdade deveria medir 50, e a gente adota essa correção para todas as leituras no decorrer do ensaio. Feita a calibração, repetidas o compactador, toma-se a amostra, mistura bem antes de ensaiar. Pesa-se 200 gramas.
Pesado dos 200 gramas, você anota na sua ficha de ensaio. Marca de ensaio, 200 gramas. Anota o número do cilindro que você está utilizando, no caso do 10. Atalho do cilindro. Agora podemos iniciar. Coloque os dois suportes espaçadores embaixo. Na sequência vem o seu cilindro. Um dos seus discos de polietileno. Acomoda o disco. Com auxílio de um funil, você transfere a amostra para o cilindro. Acomoda o material, aplicando uma leve pressão. Coloca o segundo disco. Em casos de materiais muito argilosos, ou quando você tem o diâmetro do seu compactador com uma diferença significativa para o diâmetro interno do seu cilindro, você pode adotar, a norma recomenda que você adote um anel de vedação ao redor para você evitar que o seu material meio que escape um pouco pelas bordas enquanto você compacta. Lembrando que antes de colocar a amostra, é interessante passar um desmoldante, uma vaselina, um óleo que auxilia no momento de desmolde. Coloca o seu soquete. Você pode efetuar essa leitura chamada de leitura zero. Coloca o seu extensômetro. Começamos pela leitura interna, 67. Depois vemos aqui para a leitura externa, 32. Então a primeira leitura deu 67 e 32. Lembrando que acrescentamos 10 pela correção que foi feita no momento de aferição aqui do equipamento. 67,32 milímetros mais 10 fica 77,32. Essa é a leitura zero. Aplicamos o primeiro golpe, retiramos os espaçadores e efetuamos a nova leitura. Agora a sequência de golpes segue a sequência recomendada em norma, que é uma sequência acumulativa. Você começa com um golpe, anota a leitura do seu AN, na sequência você dá mais um golpe para completar 2, anota a próxima leitura. Na sequência dá mais um golpe para completar os 3 e assim por diante. Basicamente nós temos 4 critérios de parada. O primeiro deles é se, quando você compara, observando aqui a quantidade de golpes, você compara sempre, por exemplo, um golpe com 4 golpes, que seria o seu N menos 4N informado aqui na planilha. Se a leitura que você fez quando completar 4 golpes, ela tiver uma diferença menor do que 2 milímetros, comparada à sua leitura com um golpe, já é um critério de parada, ou seja, você teve um afundamento menor do que 2 milímetros. Você compara também a sua leitura para 2 golpes com a leitura de 8, a sua leitura de 3 golpes você compara com a leitura de 12 e assim sucessivamente, observando quando você tiver uma diferença menor do que 2 milímetros. Outro critério de parada é se você atingir os 256 golpes. O terceiro critério de parada é se você notar a exudação no topo ou na base do seu corpo de prova. E um quarto critério de parada é se você tiver 2 leituras sucessivas cuja a diferença entre elas seja menor do que 0,1 milímetros. Então vamos proceder aqui com os golpes. Eu já dei o primeiro golpe, vou fazer a leitura.
se transforma em 60,79 devido à correção. Aplicamos mais um golpe para completar os dois. E aí medimos novamente. Agora temos 43,71, que se transforma em 53,71. Mais um golpe. Interessante evitar o repique aqui do seu soquete, você deixa ele bater, mas evita que ele volte e aplique um segundo pequeno golpe. Agora temos 39,56. Se transforma em 49,56. Mais um golpe. Trinta e oito, 68, 48, 68. Podemos observar os critérios de parada que nenhum deles foi atingido ainda. Se compararmos a leitura de 4 golpes com a leitura de 1 golpe, temos uma diferença bem maior do que 2 milímetros. Então nós continuamos. Quando atingimos o 8º golpe, notamos aqui um critério de parada. Então interrompemos o ensaio nesse momento. Percebam que não exudou, não notamos aqui nenhuma exudação do material, mas observamos que, comparando a leitura para 6 golpes e a leitura para 8 golpes, a leitura para 8 golpes deu ligeiramente maior, né? Possivelmente o corpo de prova sofreu uma pequena trinca no seu interior. A gente nota um leve aumento aqui da leitura. Então já interrompemos o ensaio. Encerradas as leituras do ensaio de mini-MCV, nós utilizamos esse mesmo corpo de prova para o ensaio de perda por imersão. Vou retirar aqui o soquete. Extrair esse seco aqui 1 centímetro. Vamos comparar para ter a medida mais precisa. Deu aproximadamente. Quando o material está fácil de fazer o ajuste, a gente pode ajustar aqui para deixar exatamente 1 centímetro. Em alguns casos fica 9 milímetros, 11 milímetros. Nesse caso conseguimos 1 centímetro bem preciso. Em outras situações, se eu tiver 9 milímetros, 11 milímetros, anota-se esse valor para que ele seja considerado nos cálculos. Feito isso, retirar os riscos. Agora podemos levar a amostra para cá. Toma-se uma cápsula, anota-se a identificação da cápsula, a tara da cápsula, podemos levar para cá. O material fica na água por pelo menos 20 horas. Em seguida, nós coletamos a cápsula com o material que desprendeu, colocamos na estufa, deixamos secar para ver o quanto temos de massa perdida. Então, é basicamente esse o ensaio. Podemos notar que, quando começamos com um ponto mais úmido, que essa é a recomendação da norma, né? O ensaio ele se encerra mais rápido, é de se esperar. Nos pontos mais secos,
a gente acaba aplicando mais golpes para atingir o critério de parada. Esse mesmo procedimento deve ser repetido para pelo menos 5 pontos, né, de umidades diferentes. A gente costuma pegar a umidade ótima e variar 2 pontos aí para umidades abaixo da ótima e 2 pontos com umidades acima da ótima.